Graça e paz para todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês novamente. Nesse ano, com a mudança do horário da reunião de jovens, isso me permitiu estar junto com vocês novamente, então eu acho isso maravilhoso. Eu estou gostando. Tem que lembrar de segurar que está gravando. Eu tive comunhão com o André e pedi para ele a liberdade de compartilhar um encargo diferente daquele que os irmãos iniciaram com vocês. Eles estão compartilhando a epístola de Pedro, mas às vezes que eu compartilhar, eu tenho o encargo de falar sobre práticas espirituais. Então, vamos ter um pouco de comunhão sobre reunir-se, ler a Bíblia, orar, jejuar, pregar o Evangelho, diversas práticas espirituais. E hoje eu gostaria de iniciar o reunir-se. Não vou esgotar todo o assunto, então, antes de começar, eu queria orar com vocês uma vez mais, para o Senhor abençoar. Amém? Senhor, nós te damos graças por esse tempo aqui. Como nós já louvamos, é muito bom estarmos aqui para te desfrutar, para te adorar. É maravilhoso podermos viver no seu reino. Esse reino que nós cantamos, que é de justiça, paz e alegria. Pedimos a tua bênção, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa essa comunhão sobre as práticas espirituais. Que o Senhor possa nos dar entendimento da sua palavra, nos ajudar também na nossa experiência, na nossa caminhada. Fala o nosso coração sobre esse assunto tão importante que é o congregar, que é o se reunir, e ajuda-nos a compreender o que a sua palavra nos fala a respeito disso. E pela sua misericórdia também nos ajuda a praticar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês 3 pontos sobre reunir-se. Como eu falei, não pretendo aqui esgotar todo o assunto. Talvez, numa próxima oportunidade, ainda quero voltar no reunir-se. Mas hoje eu queria falar primeiro sobre o não deixar de congregar. O segundo, sobre quando nos reunirmos, a importância da diversidade e edificação. E terceiro lugar, eu gostaria de falar algo bastante prático, que está relacionado com uma preocupação com a impostação da voz, com a entonação, uma consciência que quando nós nos reunimos com os irmãos, nós estamos reunidos com outros, não estamos sozinhos. Então, precisamos também nos preocupar em sermos ouvidos. Vocês estão me ouvindo bem aqui agora? Agora imagina eu falando algo e você não está conseguindo ouvir o que eu estou falando. Isso não seria um problema? O fato de você estar aqui e não estar ouvindo o que eu estou falando, haveria ou não haveria um problema de edificação? Ninguém estaria sendo edificado por nada. Então, também eu gostaria de tocar, se o Senhor permitir, nesse assunto prático. Primeiro, vamos ler Hebreus 10, 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Vou esperar vocês aí. O segundo ponto é sobre diversidade e edificação da igreja.
Então, vamos ler. Quem achou diz amém. Quem não achou diz calma. Mudei um pouco. Tá bom. Giovana e Amanda, Giovana e Sara, amém? Acharam? Então vamos lá, vamos ler juntos, bem forte. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ó, eu ouvi a voz da Febe. Agora eu vou pedir de novo. Vamos ler novamente, mas solta a voz aí, tá bom? Se esforça para soltar a voz. Vamos lá, de novo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Muito bom. Eu não quis dizer que você não pode soltar a voz, tá, Pé? Só estou aqui incentivando todos a soltarem a voz. Então veja que o autor de Hebreus aí, ele está falando algo muito importante, e a recomendação dele para nós é sobre não deixarmos de nos congregar. A palavra congregar aí no grego é epissunagogue, essa é a palavra. E o que significa? Significa reunir-se em um lugar, reunir-se com a assembleia. É o que nós estamos fazendo aqui. Ninguém está aqui sozinho, nós estamos reunidos com os irmãos em uma assembleia. A assembleia é esse ajuntamento aqui com os irmãos. E o autor ele está nos dando essa recomendação: não deixarmos de nos congregar. E olha o que ele está falando. Ele está falando que isso é o costume de alguns. Então, desde o tempo aí que vocês se entendem por gente, vocês já observaram que tiveram irmãos que deixaram de se congregar? Sim ou não? Tem pessoas que você lembra que já estiveram aqui no nosso meio, mas não estão mais. E alguns deixaram de se congregar. Alguns até estão em outros grupos, eu digo, amém. Mas outros abandonaram o Senhor e deixaram de se congregar em lugar algum. E isso é um problema. Então, a recomendação é essa. E olha que ele está falando que a gente deve ainda fazer admoestações. Isso tem a ver com encorajamento mesmo. Para encorajar uns aos outros a não deixar de se congregar, ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Que dia é esse que está se aproximando? A volta do Senhor. O Senhor Jesus, ele está chegando. Não deixa de se congregar. Espera ele. Permanece firme, persevera junto com os irmãos, permanece na casa dele, permanece na hospedaria, como tem lá a parábola. Ainda mais quando você tem essa consciência de que o Senhor está chegando. Isso deve servir de motivação para nós, não deixarmos de nos reunir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, agora eu queria ler com vocês 1 Coríntios 14, 26. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, (26). Sabe, jovens, quando nós lemos a palavra, nós temos muitos mandamentos,
E é bênção para nós quando nós cumprimos esses mandamentos. E um deles é não deixar de se congregar. É bem-aventurado, é feliz aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então vamos ler agora 1 Coríntios 14, 26. Amém? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, quando a gente estuda esse capítulo aqui, 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tem alguns assuntos importantes. E vocês vão perceber que o assunto aqui é reunir-se. Hoje eu não vou falar de tudo, mas eu vou citar 3 assuntos importantes nesse capítulo. Um é edificação. Já vou mencionar daqui a pouco que essa preocupação de Paulo com a edificação da igreja é uma ideia que ele repete pelo menos 6 vezes nesse capítulo. Ele vai falar de edificação. Outro assunto que também é repetitivo aqui, é muito interessante, na próxima oportunidade a gente considera isso. Ele vai falar de entendimento. Existe uma preocupação de muitos cristãos, que nem nós ouvimos lá em Nova Odessa, uma preocupação sensorial, do tipo, eu preciso sentir algo. Mas é muito importante também que o que nós fazemos na reunião seja feito também com a mente, com o entendimento, não só com o espírito, mas também com entendimento. Ele vai falar que a oração deve ser com o espírito, mas também tem que ser com a mente. Ele vai falar que o cantar tem que ser com o espírito, mas também tem que ser com a mente. Ele vai falar que o render ações de graças, agradecer a Deus, tem que ser com entendimento, e ele vai citar mais 2 coisas, que numa próxima oportunidade a gente volta, que tem que ser feito com entendimento. É importante usarmos a nossa razão, usarmos a nossa mente, o nosso pensamento, para entender, e para estarmos conscientes também do que estamos fazendo aqui. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. E outro assunto importante, quando ele fala de reunião, diz respeito à ordem. Tudo que é feito na reunião tem que ser feito com ordem. Nós voltamos a esse assunto numa próxima oportunidade. O que eu queria destacar para vocês hoje diz respeito à diversidade. Olha para esse versículo 26. Ele está falando dos irmãos reunidos. Destaca essas palavras que eu vou falar para vocês aí, presta atenção aí. Ele fala assim, de novo, 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, um tem salmo. Daí agora olha outra palavra, outro, está falando da mesma pessoa? Está falando de outro. Outro, o que ele tem? Doutrina. Este... Olha, deu um probleminha aqui que apagou. Me ajuda aí, o que está aí? Este traz revelação. Aquele, você está percebendo a diversidade? Aquele o quê? Outra língua. Ainda outro, não é nem só 2 ou 3. Ainda outro, o que tem aí? Interpretação. Então, qual que é o nome disso? Diversidade. Quando nós nos reunimos, todos nós aqui nos reunimos para a edificação. Já a gente considera um pouco mais isso. Só que esse reunir-se para a edificação é responsabilidade de uma pessoa em que ela faz tudo, em que ela é responsável. Então imagina só que se eu ou o André, a gente chega aqui, a gente faz a oração. Daí eu ou o André, nós dois, a gente pega o violão e toca, e canta e conduz aqui o louvor. E depois ainda eu venho aqui e prego. E depois ainda eu fico aqui e dou o testemunho. Tudo que faz aqui
Sou eu, fica centrado só em mim. Isso é diversidade? Isso não é diversidade. Então esse é um assunto muito importante para nós entendermos, que quando nós nos reunimos para a edificação, porque senão isso não seria nem o corpo. Você percebe que quando a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, e que todos nós somos membros desse corpo, isso significa que cada um de nós tem a sua importância para o corpo. E cada um tem a sua função. Se um membro só tem todas as funções, qual a necessidade do corpo? Se a boca fizesse tudo, qual necessidade haveria do pé ou da mão? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A boca faz tudo no corpo? O pé faz tudo no corpo? A mão faz tudo no corpo? Como chama isso aqui? Faz tudo no corpo? Não faz. Cada parte tem uma função e cada parte é importante. Importante para quê? Para edificação. O que é edificação? Falando de maneira bastante simples, essa palavra edificação tem a ver com edifício, tem a ver com construção. Essa é a figura aqui. Quando fala de edificação, está falando de um edifício que está sendo levantado, que está sendo construído. Um tijolo só faz um prédio? Uma casa é constituída de um tijolo só? Ela é constituída de muitos tijolos. E que junto ali com outros materiais, o cimento, a areia, a pedra, você vai fazendo um edifício crescer. E ele vai se tornando visível até estar pronto e poder ser utilizado. Olha lá no acampamento, nós estamos construindo agora os alojamentos. Em um almoço que a gente foi lá, a gente viu que já tinha fundamento. Depois a gente voltou, aquilo já estava sendo construído, a parede levantada. Agora você chega lá, você vai perceber que a parede já está na altura da laje e as paredes estão revocadas. Talvez na próxima vez que a gente for almoçar lá, a gente já vai chegar lá e vai ver que já tem um telhado, já tem uma cobertura. E tudo isso é para no final a gente poder fazer o que com aquele edifício? Usar! A gente não quer ter um lugar melhor? Eu não sei, eu tenho medo da resposta de vocês para isso, mas vamos lá. A gente não quer um lugar melhor para poder dormir no acampamento? Eu acho que a Giovana diria não, porque ela gosta da tenda. Ela gosta de dormir na tenda. Mas tudo aquilo é para poder usar, é para poder ser útil. O edifício ser edificado é para o desfrute de quem? Esse edifício é de quem? Esse edifício, a igreja que está sendo edificada, é para o desfrute de quem? Do corpo, é uma resposta possível, e de mais quem? O edifício é de quem? É de Deus, é um edifício de Deus, para o desfrute de Deus. Só que para essa edificação é necessária a contribuição de cada parte. Não é de um só. Aqui teria até algumas palavras, né? Eu vou só mencionar rapidamente. Veja só as diferentes funções. Aí diz assim, quando vos reunis, um tem salmo. A palavra salmo no grego é sanerchomai. Não, perdão, é psalmos, é um P mudo, psalmos, que significa o toque, ato de fazer vibrar e produzir som. Está relacionado ao toque das cordas de um instrumento musical. Também é canção. Então, falar dos salmos, um tem salmos, está relacionado com a música, está relacionado com louvor. Graças ao Senhor, quando nós nos reunimos, uns se dedicam aos salmos, ao louvor. Outro tem ali, puxa, apagou várias coisas que eu escrevi aqui, que coisa, viu? Mas vamos seguir aqui. Outro, doutrina, a palavra doutrina aí é didaquê, no grego, que significa ensino. Então, na reunião, tem aqueles que cuidam do louvor,
Na reunião tem aqueles que cuidam do ensino. E aqui está falando de diversidade, não necessariamente a mesma pessoa. Este traz revelação. A palavra revelação no grego é apocalipsis, que significa o ato de tornar descoberto, é uma revelação da verdade, é uma instrução que traz à luz algo que antes estava desconhecido. Então é possível, é comum e deveria ser assim. Em uma reunião, por exemplo, a Lívia chegar aqui e dizer: irmãos, o Senhor me revelou algo nessa semana. Algo ainda que eu não tinha compreendido, algo que eu ainda não tinha entendido. Mas o Senhor me deu esse entendimento da sua palavra. O Senhor me deu esse entendimento da sua vontade. Então, na reunião, tem aqueles que trazem revelação. E daí o texto também diz aquele outra língua. Esse é um assunto extenso no capítulo 14. É um dom espiritual, o falar em outras línguas, só que não é simplesmente alguém que fala espanhol, inglês, é um dom espiritual. No versículo 2 fala que esse falar outras línguas aqui, outros não entendem. No versículo 2 fala que quem fala em línguas, ele fala em mistérios. Vocês já viram isso, acho que em alguma igreja ou até mesmo na internet. Viram ou não viram? Cristãos falando em línguas. É claro que muito que é praticado aí no meio cristão não corresponde ao que Paulo diz aqui. Tem muita coisa que é confusão e não é o genuíno dom espiritual de falar em línguas. Olha o que ele está explicando sobre esse falar em línguas. Quem fala em línguas, outros não entendem. Quem fala em línguas, fala em mistérios. No versículo 4 fala que esse é um dom dado para autoedificação. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Não é um dom que eu uso para edificar outros, mas é um dom que eu edifico a mim mesmo. Quem fala em línguas, ele vai dizer no versículo 5 que quem profetiza é superior ao que fala em línguas. O dom espiritual de profetizar, ele é superior ao dom de falar em línguas. Ele diz também no versículo 9 e 14 que quem fala em línguas fala coisas incompreensíveis e a mente fica infrutífera. No versículo 23 a 25, ele vai dizer que o falar em línguas não pode convencer os incrédulos, mas o profetizar sim. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Imagina um visitante que entra aqui, ou vocês mesmos trazerem algum amigo da escola que seja um incrédulo e que está entrando aqui pela primeira vez. Se eu estivesse aqui falando em línguas, usando palavras incompreensíveis, eu não tenho esse dom espiritual, nunca falei em línguas, então não vou nem tentar imitar o que seja aqui. Até por uma questão de respeito. Às vezes a turma brinca demais com isso, mas isso é um dom espiritual. E que Paulo vai terminar falando assim, no versículo 29, que o falar em línguas não deve ser proibido. Então, se alguém tem verdadeiramente esse dom espiritual, não pode proibir. Feb, aqui a gente não ora em línguas, não fala em línguas, então, por favor, irmão, não faça isso. Isso não deve ser feito, ele vai terminar dizendo isso. Só que ele coloca assim também. Imagina se um amigo seu está aqui pela primeira vez, e eu começo aqui a falar em línguas, ele não vai entender nada. Ele não vai ser convencido do pecado, ele não vai entender nada a respeito de Deus, mas ele vai dizer também que aquele que profetiza, se um incrédulo entra aqui, ele está ouvindo a pregação. Ele está entendendo, ele pode ser convencido do pecado, e no final ele ainda pode até dizer assim, Deus está nesse lugar. É o que Paulo diz nesse capítulo. Então eu só estou mostrando para vocês diferentes coisas que podem acontecer numa reunião.
Diferentes dons. E ainda tem aquele que interpreta. O intérprete é que nem o que traduz outra língua. Então é um outro dom espiritual. Tem o que fala em língua, mas existe um dom espiritual também de alguém que traduz. Eu estou entrando num assunto que às vezes desperta curiosidade, tá? Mas eu vou falar uma coisa errada que acontece em muitos meios cristãos, tá bom? Para vocês ficarem atentos para isso e não serem enganados. O falar em línguas, Paulo explica aqui que é algo para Deus e não para os homens. E é muito comum quando no meio cristão aí alguém diz que está falando em língua e tem uma outra pessoa traduzindo aquilo, começar a dizer assim: meus irmãos, meus servos, o Senhor manda dizer. Está errado. Porque o que Paulo explica aqui, que o falar em línguas é falar para Deus e não para os homens. E esse intérprete está se colocando até no lugar de Deus, chamando os outros de meus servos. Façam isso, é perigoso. Vocês estão entendendo esse detalhe? O falar em línguas não é para outro, é para Deus. Então Paulo ele vai explicando essas coisas. Mas existe a diversidade. Olha, eu não sei se vou conseguir cumprir meu tempo, vou ter que adiantar aqui esse ponto. Eu vou para o mais importante. Algo que o Senhor colocou no meu coração de encorajar vocês, jovens. A gente fica feliz de ver vocês funcionando nessa reunião de jovens. É tão bom ver isso. O André, ele iniciou a reunião, vários de vocês participaram também orando. Isso é maravilhoso. É muito bom mesmo. E todos nós somos ajudados por isso. O que o André compartilhou aqui sobre a oração do Pai Nosso, isso pode talvez falar ao seu coração. Só que às vezes você está aí, Amanda, ouvindo a oração da Giovana, e aquilo que a Giovana orou também pode, tocar o seu coração, e te edificar, te ajudar. Aquilo que a Lívia orou, pode também falar ao seu coração, Lucas, e te ajudar. Aquilo que o Lucas orou, pode edificar o Leonardo, o Léo. Então, é maravilhoso ver vocês funcionando aqui na reunião. E daí a Lívia vem cá e começa a trazer um louvor, trazer um cântico, e também está dando a sua contribuição, porque a responsabilidade da edificação não é só do André. A responsabilidade dessa edificação, desse edifício de Deus, não é só da Febe ou minha, é de todos nós. E as reuniões da Assembleia, agora não estou falando de reunião de jovens, a reunião de sábado à noite, a reunião de domingo à noite, a responsabilidade da edificação é sua também. É ou não é? Eu gostaria de falar para vocês isso, é de vocês também. Eu gostaria muito, se o Senhor permitir, se o Espírito conduzir vocês a isso, mas que vocês aprendessem a funcionar nas reuniões da igreja. É maravilhoso vê-los orando aqui, mas eu encorajo vocês, nós encorajamos vocês, orem nas reuniões de sábado à noite também. Orem na reunião de domingo à noite também. Se o Senhor te revelou algo, tenha coragem. Eu não estou falando de algo para você se promover, eu estou falando de você ter uma preocupação com a edificação da igreja. Entender que essa edificação é responsabilidade sua. Cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, não é responsabilidade de poucos na Assembleia, é responsabilidade de todos. E aquilo que o Senhor deu para você, se o Senhor te pedir para dividir com outros, faça isso. Talvez, num momento, a Sara possa, numa reunião, o Espírito pedisse para você, Sara. Sara, compartilha a experiência que você teve comigo nessa semana. Compartilha. E talvez, isso vai exigir bastante, né, Sara? Talvez você se imagina fazendo isso ou não, Sara? Numa reunião de sábado, a Sara levante, irmãos. O Senhor está me pedindo para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Ele.
Olha, seria maravilhoso, hein, André? E isso vai ser para quê? Para edificação. O louvar não é, irmãos, permita eu falar com bastante sinceridade. No meio cristão, o louvor se tornou show gospel, se tornou apresentação, se tornou um lugar de palco, de preocupação com performance. O louvor aqui não é para isso, é para edificação. Quando a gente faz no Espírito, quando a gente faz dependendo do Senhor, quando a gente faz com esse coração de olhar para os outros e querer que esse serviço, esse ministério ajude, edifique outros, isso é algo maravilhoso. E essa responsabilidade é de todos. Eu vou falar um sentimento pessoal. Quando os jovens funcionam nas reuniões, isso traz alegria para a Assembleia. Os irmãos, eles ficam alegres, é um vigor. É como um pai, imagina assim, um pai que ensina boas coisas para o filho, quer ver o filho amadurecer, quer ver o filho crescer, quer ver o filho assumindo responsabilidades, e daí quando o pai vê a filha assim, o coração dele vibra. Essa é a minha garota. Esse é meu filhão, né? Ver assumindo responsabilidades, isso traz alegria para o coração dos pais. E numa assembleia, quando os jovens e os adolescentes funcionam, isso traz alegria ao coração dos mais velhos. João, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, do que ver os meus filhos andando na verdade. É algo que traz alegria para a igreja. Nós encorajamos, não é, André? Nós encorajamos vocês a funcionarem nas reuniões e a entenderem que a responsabilidade pela edificação é de todos. O meu tempo, ele acabou. Apesar que o André tinha me dado um pouco mais, só que eu vou falar só do último assunto e a gente pratica num outro momento. O último assunto que eu queria falar com vocês é algo bastante prático. Diz respeito à impostação da voz, a ter uma consciência que quando a gente se reúne com a Assembleia, o que eu oro, o que eu compartilho, precisa ser ouvido. Essa é uma deficiência da geração de vocês. Não é só aqui, não. Nessa Assembleia, é na escola e é em todo lugar. Às vezes, os adolescentes, os jovens, eles falam algo e quem está do lado não consegue ouvir. Ora, mas eu espero que isso não seja um desencorajamento para você orar. Eu só estou trazendo algo prático que eu acredito que isso pode te ajudar até mesmo na vida, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso é importante não só na igreja, mas também no mercado de trabalho. Talvez no futuro você faça um curso de direito e você vai ter que encarar lá um tribunal, e o que você vai falar, o juiz precisa ouvir. O júri precisa ouvir. Talvez você vai fazer um curso de administração e você vai apresentar algo para a direção, para a equipe gestora, e eles precisam ouvir. Talvez você faça um curso de segurança do trabalho e vai fazer um treinamento, vai fazer lá a integração dos funcionários que estão chegando para entrar na empresa, e eles precisam vir. Talvez você faça pedagogia e vai lá dar aula para as crianças, e as crianças precisam ouvir o que você vai falar. Você faz como que é lá o seu curso, como que chama mesmo? E isso que eu estou falando é importante lá também ou não? Muito importante. Então, é necessária essa preocupação. Para pensar um pouquinho. A Bíblia nos fala Jesus ensinando uma multidão, que nem na multiplicação dos peixes, de uma multidão de mais de 5.000 pessoas.
No dia do Pentecostes, pelo menos 3.000 se converteram. Então, Pedro falando ali para uma multidão enorme. A gente tem relato da história da igreja, no avivamento, George Whitefield, pregando para uma multidão. O jornal disse que tinha 25.000 pessoas. Tem pessoas que dizem que tinha lá pelo menos 30.000 pessoas. Você imagina como é que eles conseguiram ser ouvidos? Porque se está lá, mas não ouve, que edificação recebe? Nenhuma, precisa ouvir. Jesus, quando ele falava, para as pessoas receberem ajuda, elas precisavam ouvir. E é claro que nós não podemos desconsiderar a possibilidade de um milagre. Não podemos desconsiderar isso. Mas, por outro lado, o que os estudiosos dizem? Essa questão da propagação da voz tem algumas coisas que podem ser observadas. Existem lugares, eu estou falando de espaço físico, que contribuem mais ou menos para a voz ser propagada. Não é todo espaço físico que a propagação da voz é igual, tem lugar melhor. E outra coisa que Jesus fez, lembra quando Jesus subiu no barco de Pedro para ensinar quem estava ali na praia? Se eu falo na mesma altura de vocês, vocês conseguem ouvir numa determinada altura. Só que se quem fala, até agora eu estou entendendo melhor, porque em algumas igrejas realmente tem lá como que chama aquilo? O palco, tal, isso. Porque quem fala, se está numa altura maior, a voz se propaga mais. Então, alguns usavam, por exemplo, uma rocha, subia em cima da rocha e a multidão ficava lá embaixo. Isso ajuda a voz. Mas George Whitefield, por exemplo, dizem que a voz dele era bem alta e clara. Um outro problema na voz, ele diz respeito... Puxa, vamos ver se não vai me fugir o termo agora. Tem gente que parece que quando fala para dentro e não fala com clareza. Está me fugindo a dicção. Eu queria falar de dicção. É um problema de dicção. Fala muito embrulhado, fala para dentro. E aí precisa até mesmo praticar algumas coisas para ajudar a melhorar a dicção. Um exercício é pegar algo e colocar na boca. E daí, falar um texto, por exemplo, pega um texto da Bíblia e tenta na sua casa, alguns minutos, praticar isso. Falar cada vez mais alto, com uma rolha na boca, ou lava a mão, põe o dedo mesmo na boca, usa a caneta e tenta falar cada vez mais alto. Isso vai ajudar você a melhorar a dicção. Quem é músico, eu lembro de uma vez ouvir um músico dizendo que ele fazia coisas do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, gesticulando tudo isso aqui, abrindo bem a boca, para a hora que for cantar, a voz sair, e sair com clareza. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, porque é importante para a edificação. O que eu vou fazer com vocês, se o Senhor permitir, numa próxima vez? Dar alguns versículos, por exemplo, João 7,37. Eu vou ler sem nenhuma entonação. No último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tá bom isso aqui? Desse jeito que eu li? Olha o outro versículo que a gente vai praticar. Se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Tá bom desse jeito aqui? Então a gente vai praticar, ler isso aqui com entonação. Amém? Amém? Então amém. Só quero orar para encerrar, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui de comunhão. Aleluia, porque ao nos reunirmos, a igreja pode ser edificada. Nós podemos ser edificados. Pai, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando a cada coração depois que formos embora, para entendermos que todos nós somos responsáveis pela edificação da igreja.
que todos nós somos membros do seu corpo. Ó Senhor, e que o Senhor possa tratar com o nosso coração, nos dando um coração puro, um coração que não busca autopromoção, mas busca verdadeiramente edificar os irmãos em amor. Que o Senhor possa nos levar a todos nós a experimentarmos verdadeiro crescimento espiritual. Ó Senhor, e até mesmo nessas questões práticas, como a impostação da voz, a entonação, que o Senhor possa nos ajudar a tratar com a nossa timidez, com os nossos bloqueios mentais e emocionais, e que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver isso para a glória do Senhor, para sermos úteis nas suas mãos, Senhor, e também para a edificação da igreja, edificação de outros. É o que te pedimos em nome de Jesus.